E eu queria nessa noite falar sobre o seguinte tema: a simplicidade. A simplicidade habitou entre nós. A simplicidade habitou entre nós. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Lucas 2, nos fala sobre a história de Jesus. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. O IBGE da época, né? Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas, novas de grande alegria para vocês que são para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia. Levíticos, eu quero que você mantenha aberto aí no capítulo 5, não vamos ler agora, mas deixa pronto esse texto, porque já já nós vamos falar nesse texto. Mas aqui, amados, algumas curiosidades nesse texto do nascimento de Jesus, e uma delas que eu trago aqui para nós, muito provavelmente seja conhecido essa expressão de você, mas fala sobre Belém. Belém é a cidade que Jesus nasceu. Claro que não é Belém do Pará aqui no Brasil, Jesus não nasceu no Brasil. Jesus nasceu lá no Oriente, né? Em Belém Efrata. É interessante, talvez a sua tradução não fale dessa expressão, Belém Efrata, mas a palavra Belém Efrata, ela significa uma cidade simples. Belém pequena, Belém, cidadezinha, um lugarejo pequeno.
Belém Efrata significa Belém sem expressão, sem ser muito conhecida pelas pessoas, mas não importa. Esta Belém Efrata, ela haveria de nos dar, sairia dali, daquela cidade pequena, insignificante, sairia dali aquele que salvaria toda a humanidade, o Salvador prometido por Deus através dos seus profetas. Jesus, lembre-se disso, Jesus nasceu em cumprimento das profecias que foram feitas sobre ele pelos profetas, há muitos anos antes dele ter vindo. O motivo do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esse motivo, o nascimento do Salvador, fez com que sábios, em algumas expressões, magos do Oriente, andassem muitos quilômetros de distância, muitos dias, para ir até o lugar onde uma estrela no céu brilhava de uma forma diferente. Havia algo naquela estrela, despertou nesses sábios, aquela estrela despertou naqueles estudiosos, que algo estava diferente, tinha algo acontecendo. E claro que o Espírito de Deus já estava revelando-se a eles e fazendo com que eles pudessem ir até onde Jesus estava. E ali, depois do nascimento de Jesus, seus pais e ele iriam receber esses magos. O texto que nós lemos fala que o motivo do nascimento do nosso Salvador prometido fez com que ele fosse visitado por pastores do campo, pastores que cuidavam das suas ovelhas, pastores esses que estavam lá na madrugada, na vigília da noite, cuidando do seu rebanho, e eles tiveram a maior experiência da vida deles, que foi receber anjos. Você consegue tentar entrar dentro dessa história, desse contexto, imaginar você ali como um pastor, na vigília da noite, talvez um pouco sonolento, cuidando das ovelhas, e de repente você começa a ouvir uma música, um louvor, e você vê vozes cantando glórias a Deus nas alturas, paz na terra, e você abre os olhos e você vê algo que você nunca viu antes. E aí então, ali, aqueles anjos se revelam àqueles pastores, dizendo que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador. Que experiência maravilhosa, irmãos. Sabe, irmãos, esta mensagem, nessa noite, é para nós não nos esquecermos de que Jesus vive, que Jesus é real. Porque hoje o diabo e seus demônios têm se levantado contra o cristianismo, para fazer com que o cristianismo seja esquecido, seja extirpado da terra, assim como fez no passado. Até hoje Satanás tem se levantado para fazer com que a igreja, fazer com que o povo cristão desapareça da face da terra. Esses dias, ouvindo algumas declarações de pessoas que têm como ideologia política o entendimento de que o comunismo, o socialismo é para os dias de hoje, é um sistema bom para o povo. Ouvindo essas narrativas, percebi pessoas dizendo que existe sim uma maneira do comunismo, do socialismo poder imperar, e uma das formas é com que os princípios da família sejam destruídos e que a igreja cristã, o cristianismo, seja banido, porque são estas questões que impedem que o comunismo e o socialismo se
desenvolva, cresça, governe, domine. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão nunca contra a igreja. Nunca. Não há inimigo que poderá contra a igreja. E quando eu falo a igreja, estou falando do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. E por isso hoje, quando nós estamos comemorando o dia do nascimento do nosso Senhor, nós precisamos nos lembrar disso, deixar isso guardado no nosso coração. Eu estava hoje pela manhã vendo uma reportagem que no Reino Unido está sendo sugerido para a população, para o povo, que troquem a expressão Natal, não utilizem mais essa expressão Natal nesse período, mas ao invés de usar Natal, vamos festejar o Natal, o mês que vem será o mês do Natal, o dia 25 será o dia do Natal. Vamos trocar esta expressão por mudança de uma nova estação, de um novo tempo. Você não consegue ver o diabo por trás disso? Será que você não tem discernimento suficiente para perceber que estas declarações, esses convites, esses conselhos, vêm do inferno para fazer com que vagarosamente as pessoas vão deixando de lado e vão se esquecendo do cristianismo? A palavra Natal, todos nós sabemos que vem da palavra natalidade, vem da palavra nascimento. Significa para nós algo muito importante, porque comemoramos o nascimento do Salvador. E o mundo está tentando apertar de todos os lados, para que nós comecemos a olhar e dizer, realmente isso não é tão importante. Mais gostoso é comemorarmos a mudança da estação, a mudança de tempo, de clima. E vamos deixando princípios, vamos deixando rudimentos da nossa fé, vamos deixando questões importantes da palavra serem levadas de nós. Essa experiência desses pastores, eu imagino que se eu estivesse ali, seria uma experiência sem igual. O nosso Deus eterno, o Criador do céu e da terra, aquele a quem os céus dos céus não podem sustentar por sua glória, esse Deus decide, irmãos, estacionar-se, preste bem atenção nisso, decide estacionar-se no tempo, já que Ele é onipresente, já que Ele está em todos os lugares, e ali então Ele escolhe, Ele decide chegar, o nosso Deus decide chegar no ventre de uma mulher. Ele para tudo para entrar no ventre de uma jovem virgem, a quem Deus cuidou, a quem Deus protegeu de uma forma sobrenatural, e para logo confiar-lhe, ou seja, confiar a ela o cuidado do seu filho. Imagine Deus preparando Maria, Deus separando Maria, Deus ministrando Maria, dizendo, é nesta jovem que eu vou depositar a presença da minha glória, o meu poder, o meu reinado, o meu filho estará sendo guardado nesta jovem, porque ela cuidará da melhor maneira possível o Salvador da humanidade. A essa mulher, Deus a concede, Deus a transforma numa protetora do Emanuel, numa protetora do Deus conosco. Jesus, irmãos, é o Emanuel. Ele é o Deus que está conosco. Como é que se sentiria Jesus ali ao estar
limitado por um corpo humano, sabendo que as nações, como diz a palavra de Deus, são como a gota que cai do balde, e que toda a terra é como, diz a palavra, é o estrado dos meus pés. Aquele que é mais alto do que os céus, aquele que é mais profundo do que os abismos, aquele que é mais largo que os oceanos, este agora está em uma pequena cidade da nação de Israel, chamada Belém, a insignificante Belém, até que Jesus mude a história daquela cidade. Enquanto ele estava próximo de vir à luz, de vir a esse mundo, Deus determina que os anjos comecem a glorificá-lo, comecem a louvá-lo, um coro celestial: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens, como lemos no verso 14. Deus poderia ter feito essa história de uma forma tão diferente, se Ele quisesse, mas Ele não quis. Ele preferiu um ambiente humilde, para que o seu filho nascesse, ainda que Jesus não tenha escolhido a fortaleza de um reinado, a fortaleza de um palácio para nascer, mas preferiu o ambiente humilde de um estábulo, um lugar onde se cuida, onde se guarda os animais, as ovelhas, o gado, muito provavelmente um lugar que não cheira agradavelmente às nossas narinas, não é um lugar gostoso de estar, mas foi ali que Deus escolheu para o seu filho nascer, naquele ambiente simples. Nós temos que com isso, queridos irmãos, entendermos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não quer fazer sua morada em casas de pedras. Jesus não quer fazer sua morada em casas de pedras. Jesus não quer fazer sua morada em corações endurecidos como pedra. Jesus quer fazer sua morada em corações sensíveis, corações abertos, corações dispostos para que Ele edifique ali o seu reino, na vida desses que o recebem. Jesus quer edificar o reino dEle na sua vida, na minha vida. Dono de todo ouro, dono de toda prata, a origem de toda riqueza, preferiu nascer num lugar que carecia dos elementos mais básicos e importantes para a vida humana, como se nos dissesse: quero viver na vida daqueles que são pobres de espírito. Eu quero nascer nessas condições porque eu quero nascer na vida daqueles que têm um espírito pobre de espírito, porque é ali que eu quero estabelecer o meu reino. Foi isso que Jesus decidiu, e com o seu nascimento veio também a provisão de Deus. Aleluia. Deus, Ele moveu o coração daqueles magos, daqueles sábios do Oriente. Eu não sei se você se lembra bem da história, nós não lemos isso na história agora, mas o texto vai nos contar adiante, que Deus move aqueles magos, aqueles sábios do Oriente, para visitarem Jesus, depois que Ele já não estava mais na manjedoura. Guarde esse detalhe. Os cartões postais, as imagens de Natal, aparece Jesus na manjedoura e os magos do Oriente chegando de camelos, mas não foi aí que aconteceu esta história. Quem estava na manjedoura junto de José e Maria eram os pastores.
Os magos foram visitar Jesus quando Jesus já estava na sua casa. Já tinha passado um tempo, Jesus já tinha sido, provavelmente, se não me falha a memória, até mesmo sido apresentado no templo. Mas não importa isso agora, o que importa é que o nosso Deus, Ele expressa para nós o cuidado dEle para com o seu Filho e para conosco, quando Ele, através desses magos, desses sábios, eles trazem presentes para Jesus. Aquele que estava vivendo aquele que havia nascido numa simplicidade, eles trazem incenso, ouro e mirra. E talvez olhando isso para nós, que estamos vivendo no Ocidente, nós não entendamos muito bem isso. Talvez para nós que estamos mais de 2000 anos à frente desse dia na vida de Jesus, não entendamos qual é a importância desses três elementos, incenso, ouro e mirra. Mas é importante nós lembrarmos que naquela ocasião, naquela época, essas três coisas representavam uma riqueza sem tamanho. Quem tinha incenso, quem tinha ouro e quem tinha mirra, se trocasse isso por dinheiro, por recursos, estava riquíssimo. Deus se importou até com isso, pensando em Maria e José, cuidando da família daqueles que estavam dando todo o amor ao seu filho. Me faz pensar como Maria estava se sentindo ao segurar nos seus braços o Salvador da humanidade. Como Maria se sentia quando olhava para o bebê nos seus braços e pensava: este é o Messias, o Filho do Altíssimo Deus. Talvez na sua mente, nos seus pensamentos, ela pensou por várias vezes a palavra do anjo Gabriel, quando antes de Jesus nascer, quando ele visitou Maria para avisá-la, e ele disse: Maria, não tenha medo, pois você achou graça aos olhos de Deus, Maria. E agora, debaixo desta graça, você vai conceber no teu ventre, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, Jesus. Ah, irmãos, que história maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Como é linda a história do nosso Senhor. Lucas capítulo 1, verso 30, 33, nos fala: e este será grande, e este Jesus será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o reino dele não terá fim. Aleluia. Sem dúvida, Maria se sentiu a mulher mais privilegiada do mundo. Eu imagino que ela não saía do seu espanto quando ela ouviu aquele anjo falando com ela. Ela não saiu daquele estado espantoso quando ela pegava o seu bebê no colo e repetia para ele, olhando para os olhinhos de Jesus: meu doce Salvador, Filho do Altíssimo, traga em meus braços o Rei de Israel. Obrigado por se dignar a vir a esse mundo. Obrigado. Eu serei a melhor mãe para você, meu filho. Eu cuidarei de você com todo o meu coração. Somos gratos a Deus por nos escolher, irmãos. Devemos ser gratos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de podermos receber o presente de Deus. Note nessa hora, até aqui aonde eu estou falando com você nessa noite, que hoje é Natal. Hoje comemoramos
o aniversário de uma pessoa especial. E quando você comemora o aniversário de uma pessoa especial, você quer fazer o melhor para ela, você quer fazer com que ela se sinta bem, você compra um presente, você vai às lojas, você pensa nela, você quer agradar esta pessoa, porque ela é importante para você. Você não vê a hora dela rasgar o papel do presente, com violência, e aquilo não importa para você, porque papel é para isso mesmo. Você não vê a hora dela abrir a caixa e ela tirar aquele presente, e você ver um sorriso no seu rosto, uma expressão, talvez sem palavras, de olhando para você e dizendo: uau, eu gostei demais, eu estou muito agradecido por esse presente, por você ter lembrado de mim. Isso é que se faz no aniversário, mas note que hoje, nessa noite, nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Deus conosco. Nós estamos nessa noite diante do aniversariante, e quem recebe o presente nesta noite, nesse dia, é eu e você, não é ele. É ele que nesta noite fica parado olhando para nós, e tentando ver no nosso rosto a expressão de alegria, por nós termos sido conquistados por Ele, pelo seu grande amor. Como já lemos aqui nessa noite, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu imagino Maria e José, um olhando para o outro e dizendo: não temos palavras para Deus, palavras de gratidão por nos escolher para sermos o Pai do Salvador, os pais do Salvador. Quero concluir, irmãos, nessa noite. Nós, seres humanos, somos como um instrumento desafinado. Vamos usar como exemplo um violão, talvez. E a música viva das cordas da nossa alma é, portanto, discordante. A nossa alma geme de dor, mas o Filho de Davi, o Deus conosco, aquele poderoso violonista, Ele veio em nossos corações, em nossa vida, Ele veio em cada um de nós, para restaurar a harmonia em nossas vidas. Ele veio a esta terra para restaurar a harmonia da humanidade. Jesus, Ele veio nesta terra para que a terra pudesse experimentar a verdadeira paz, que só o Senhor pode dar. Uma paz que, quando o mundo está ao nosso redor caindo, se despedaçando, cheio de incertezas, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos, mas lá no nosso interior existe algo que só pode vir do céu: a paz. Uma paz que excede todo entendimento, mas essa é a paz do Senhor. É a paz, porque Ele é Jeová Shalom. Ele é o Senhor de toda a paz. Ele é o príncipe da paz, diz a palavra de Deus. Os anjos falaram que Ele é o príncipe da paz. Hoje, na cidade de Davi, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador, o príncipe da paz, aquele que vai trazer tudo que o mundo precisa. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. E nessa noite eu fiz questão de trazer à nossa memória o nascimento do nosso Senhor, para lembrar que talvez nós estejamos muito aquém
estamos talvez muito distantes da verdadeira história. Festejamos ontem a passagem do dia anterior ao Natal, entramos meia-noite, alguns estouros de fogos, alguns talvez fazem isso aleatoriamente, porque todos fazem, porque se tornou um ritual. Eu imagino que ainda hajam muitos que conseguem se sentar numa mesa, em volta de uma mesa, eu ainda aposto nisso. E poder olhar para o Pai e agradecer aquele dia, aquela oportunidade, aquele alimento, aquela comunhão em família ou em amigos. E dizer obrigado, Senhor, porque o que nos traz aqui neste momento é o aniversariante. Que ao invés de receber o presente que nós podemos dar a Ele em forma de palavras ou de atitudes, Ele veio e Ele se tornou o presente que nós precisávamos. Aleluia. Jesus é o presente que você precisava. Deus se importa com você. Deus se importa, mesmo sabendo Ele em toda a sua santidade, antes dele ser um bebê, quando ele ainda em espírito era Deus, como Filipenses, Paulo deixa isso muito claro na sua carta, que ele se humilhou, pelo simples fato de ser ele Deus, ele escolheu vir a esse mundo, nascer numa condição tão simples. Irmãos, Deus podia ter feito Jesus nascer num castelo, cheio de pompa, de honras, mas Ele não fez. O rei que nasceu na simplicidade, porque Ele quer nos ensinar que viver em simplicidade é o que agrada ao coração do Pai. Que nessa noite esta mensagem possa ficar guardada no seu coração, que você possa se lembrar que um Deus se fez homem e habitou entre nós, e Ele entregou sua vida em nosso lugar, para que nós pudéssemos um dia estar com o Pai e juntos com Ele novamente.